Salve galera, tudo bem? Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. E aí, rapaziada? Querido, não importa o público, não importa para quem está ouvindo. O importante é que a palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus é para toda a comunidade. A palavra de Deus é universal. E é por isso que nesta noite, ou nesse momento que você assistir, não importa se é noite ou dia, conforme eu tenho dito, eu quero falar com você à luz do Evangelho, sob a tutela do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você é sobre a comunidade do reino universal. Tem uma comunidade chamada Universal do Reino de Deus, mas eu quero falar a comunidade universal do Reino de Deus. Mas não é aquela comunidade, é a comunidade da palavra de Deus. E o texto básico para isso é Mateus capítulo 8, do verso 10 ao verso 12. Esse texto está dentro daquilo que nós já falamos em outros vídeos, em outros estudos, sobre aquele momento em que Jesus está cura, né? Deparado ali com o centurião romano, que chega a Jesus e pede para que Jesus dê uma palavra de ordem, para que essa palavra de ordem chegue lá na casa dele e cure o empregado dele, o servo dele, que está doente com dores terríveis, paralisado devido às dores terríveis. E aí, então, Jesus fala, não, eu vou lá curar. Ele fala, não precisa. Só dá uma palavra de ordem e eu tenho certeza que vai ser, que o meu servo vai ser curado pelo Senhor. E Jesus, então, fala ali, elogia a fé daquele homem estrangeiro, porque ele fala, olha, em todo Israel nunca vi uma fé igual à fé desse homem. Querido, esse é o programa Roda de Conversa. E antes de a gente continuar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, toque o sininho, que você assista ao nosso vídeo, que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer compartilhar a palavra de Deus, mas também que você deixe seu like, gostei, não gostei, tá? Que você comente o vídeo. Tudo isso você estará nos ajudando aí a divulgar mais a palavra de Deus. Nosso objetivo não é que pelo canal cresça, nós não somos monetizados, nossa intenção não é fazermos dinheiro com isso. O que nós queremos é pregar o Evangelho, o que nós queremos é anunciar o Evangelho. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos a alegria de participar com Jesus daquilo que Jesus está fazendo no mundo. E o que Jesus está fazendo no mundo? O que ele veio fazer: buscar e salvar pecadores perdidos. Então, nós queremos nos unir a Jesus nisso e queremos trabalhar para isso. Beleza? Então vamos lá. Mateus capítulo 8, versos 10 ao verso 12. Jesus disse assim, aliás, o texto diz assim, né? Quando Jesus ouviu isso, ouviu o quê? A declaração de fé
daquele homem, ó, não precisa ir na minha casa, basta dar uma palavra de ordem e eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, se sentarão com Abraão, com Isaque e Jacó no banquete no reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, apesar de Jesus ser apresentado por Mateus como sendo o Messias prometido para Israel, a mensagem de Jesus, ela não diz respeito ao reino de Israel. Jesus é o prometido a Israel, mas a mensagem do reino não é a mensagem do reino de Israel. Ou a mensagem de Jesus não diz respeito a um reino que tem Israel como sendo o protagonista. Não. A mensagem de Jesus diz respeito ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino do nosso Pai Celestial. E nesse episódio, Jesus ele dá a esse comandante romano, a esse centurião romano, a esse comandante do exército romano, Jesus dá as boas-vindas a este homem estrangeiro ao reino de Deus. E ao mesmo tempo que Jesus faz isso, há nas palavras de Jesus, enquanto ele fala, seja bem-vindo ao reino de Deus, Jesus também ele está fazendo críticas severas à comunidade de Israel. E por quê? Por que ele dá boas-vindas ao romano e faz críticas severas à comunidade de Israel? Porque esse romano reconhece Jesus como o Senhor do reino, como o Senhor da história. Mas a comunidade de Israel não o reconhece como o Messias prometido e enviado a eles mesmos. Jesus aqui, ele está exultante, Jesus está celebrando o fato de que os estrangeiros, celebrando o fato de que aqueles que pouco sabiam a respeito de Abraão, de Isaque, de Jacó, aqueles que estão dispersos aí no Oriente, no Ocidente, né? Ele fala aqueles que vêm de toda parte, do leste, do oeste, reconhecem na pessoa de Jesus o Messias, o Senhor. Mas também, na sua crítica à comunidade de Israel, Jesus está lamentando que o seu povo, os israelitas, não o enxergam assim. Olham para ele, veem ele, têm as escrituras, sabem tudo a respeito de Abraão, de Isaque, de Jacó, mas não enxergam
Jesus. E quando vê Jesus, não vê em Jesus quem Jesus é. O homem perfeito, Messias, Deus encarnado. Eles não conseguem ver isso. Jesus, ele não está rejeitando. Quando ele fala, olha, para muitos os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Jesus não está rejeitando Israel. Não é Jesus que está colocando Israel para fora. Jesus, ele está, na verdade, fazendo uma constatação e fazendo a afirmação de forma clara de que o reino de Deus é uma realidade universal, em que cabe gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Povo que ele mesmo criou, formou e povo que ele mesmo chamou para ele, comprou para ele, para se tornar um só povo, para se tornar a sua igreja. Querido, o reino de Deus não é imperialismo. O reino de Deus não vem aqui para impor de maneira arbitrária a sua cultura, o seu jeito. Não. O reino de Deus não é a imposição de uma cultura sobre outra. Também o reino de Deus não é a imposição de um povo, de uma comunidade sobre a outra. E também o reino de Deus, segundo Jesus, não implica na dominação de um modelo religioso ou da elaboração de um conteúdo dogmático, pragmático, de uma estrutura litúrgica sobre outra estrutura litúrgica. Não. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o fermento que está presente em todas as culturas. Todas as culturas são aceitas, são redimidas no reino de Deus. Por isso que Jesus está falando, muitos virão de toda parte, trazendo suas línguas, suas culturas, seu jeito de ser, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó. Gente israelita, militares romanos, leprosos, prostitutas, velhos, crianças, homens, mulheres, gente vindo de todos os lugares, dos lugares mais distantes da terra, com culturas assim mais diversas. Querido, o Evangelho de Jesus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é uma palavra de libertação. O Evangelho não é uma palavra de escravidão étnica. O Evangelho não é escravidão dogmática. O Evangelho não é imposição religiosa. As boas novas do reino de Deus não representa um modelo de religião
escravagista. Na verdade, o reino de Deus não representa modelo de religião nenhum. A mensagem do Evangelho é de reconhecimento da dignidade, da autoridade e do direito que Deus tem sobre todo o universo criado por Ele. O reino de Deus não é a vitória do cristianismo. Também o reino de Deus não é a vitória do povo judeu. O reino de Deus também não é a vitória da cultura ocidental, nem da cultura americana, nem da cultura europeia, não é vitória de cultura nenhuma. O reino de Deus é pura e simplesmente a celebração mais perfeita da comunhão e da perfeita comunhão e da mais abrangente diversidade. É por isso que Jesus instituiu a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus sustenta a sua igreja. Jesus vai buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus é formada, é composta de gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todas as culturas, das culturas mais diversas, para que haja essa diversidade e não haja imposição de um sobre o outro. Que não haja triunfo do branco sobre o preto, do rico sobre o pobre, do cara do primeiro mundo sobre o cara do terceiro mundo. Mas Deus em Cristo é tudo em todos, para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. E que Jesus possa se tornar cada dia mais, cada vez mais famoso, conhecido, amado por você, para a honra e glória dele mesmo. Beijo no seu coração.